Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai fazer o ajuste nessa moça aqui. Vocês podem escolher qualquer um que tiver na pasta. Então, eu vou utilizar essa daqui como referência, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é duplicar a camada. E eu vou trabalhar em cima dela com as ferramentas Dissolver, Band-Aid e ferramentas de correção. Então, qual que é a ideia? Primeiro eu vou dar uma mexida aqui na linha dos olhos para ficar mais parecida os dois. Vou mexer um pouco no nariz dela também e vou dar uma emagrecida de leve no rosto. Então vamos lá, eu tenho essa ferramenta. A primeira, eu posso movimentar levemente a posição dos olhos, por exemplo. Então, qual que é a ideia? Eu estou fazendo aqui uma máscara só para não alterar a parte em vermelho. Só para mim poder mexer só nesse pedacinho mesmo. Vou apagar aqui. E vou mexer no nariz. Vou usar essa quarta ferramenta, eu vou diminuir um pouco o tamanho do nariz dela. E vou subir um pouquinho mais. Aí qual que é a ideia? Agora eu vou diminuir um pouco essa área do rosto dela. Ok, deu uma mexida. Agora eu vou duplicar mais 2 vezes. E a primeira camada eu vou chamar baixa frequência. A segunda camada eu vou chamar ela de alta frequência. Na camada de baixa frequência eu vou vir em filtros, desfoque, desfoque gaussiano. E vou desfocar até eu perder essa informação da textura da pele, como pinta, alguma espinha. Vou desfocar bastante a esse ponto. Alt, clico na máscara para esconder. Vou ligar agora o alta frequência. Vou vir em filtros, outro, alta frequência. E aí eu vou deixar essa textura a ponto de eu só enxergar a textura e não a coloração dela. Feito isso, eu vou vir aqui no Blend Mode e vou selecionar a opção Overlay, que é o sobrepor de vocês. Seleciono de novo a baixa frequência, vou selecionar em cima da máscara, pincel branco, e eu vou pintar essa região. Vou escolher um pincel aqui macio e vou pintar essa região. Então repara que eu ainda tenho aqui um pouco de porosidade na pele dela, mas eu ainda consigo trazer um pouco de uma informação mais homogênea também.
A ideia, quando eu estiver fazendo isso, é que eu não passe em cima de áreas que precisam de definição. Por exemplo, eu não posso passar em cima do cabelo, que eu perco a definição, áreas com pelo, em cima dos olhos ou borda nariz, rosto, para não perder essas definições. Então, eu sempre vou passar em cima especificamente da pele. Eu vou trocar aqui, diminuir um pouco a opacidade para estar melhor, mais suavizado aqui, ó. Então, ó, como a pele dela tá e como que a pele era. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de abaixar um pouquinho a opacidade para ficar um pouco com uma textura mais suave, não tão carinha de Barbie assim. Se não ficar bom, você pode duplicar de novo a alta frequência para dar um efeito mais legal. E agora eu venho com efeito de iluminação. Então, ó, com base nessa imagem, é bem tranquilo a gente fazer esse efeito. Então, é só copiar as áreas escuras. Então, onde é escuro, eu vou passar nessa região. Onde é claro, eu vou passar nessa região. Então, eu vou começar com a base mais escura da imagem. Camada nova, ponta gota, escolha a cor aqui próxima da pele dela, pincel, e aí eu vou passar nas regiões indicadas. Então, tudo que eu quero esconder, a tendência é que eu escureça nessa região. Vou aplicar aqui o multiplicação, o blend de multiplicação. Filtro, desfoque gaussiano de novo, para dar uma suavizada. E aí eu tenho ela um pouquinho mais suave. E eu vou apagar as regiões aqui que eu não quero que isso fique tão evidente. Sempre trabalhando com um pouco de opacidade para ficar mais sutil, mais suave essa transição. Crio uma nova camada, pincel, cor branca e vou passar nas áreas que eu quero mais evidência. Região da testa, nariz, queixo, ponta da boca, bochecha. Fazer a mesma coisa, filtro, desfoque, gaussiano. Vou desfocar um pouquinho, diminuir a opacidade e excluir os excessos. Então, se foi para cima do olho, se passou da região que deveria ser demarcada. Então, ó, como era e como tá ficando. Um efeito que eu gosto de aplicar é o curvas. E eu dou uma escurecida onde já é escuro e nos pontos mais claros eu dou uma clareada. Então eu dou uma evidenciada na coloração da imagem. Acho que fica com um preenchimento bonito. Visualmente ele fica mais agradável. E aí, camada nova, carrego o meu pincel que eu disponibilizei para vocês de sobrancelha, de cílios, né? Vou pintar aqui da cor dos cílios dela e vou posicionar. Então eu posso posicionar aqui em cima,
Ah, ficou muito grande? Eu posso recortar também, para não ficar passando da área. Posso duplicar, posicionar no outro. Eu sempre prefiro separar as camadas, porque eu tenho uma certa liberdade para mexer depois. Se quiser fazer um lápis de olho, caneta, vou demarcar a região. Marco a área que vai ser o lápis de olho. Pincel macio. Vou definir aqui o tamanho que eu quero desse pincel. Demarcador, botão direito, traçar demarcador. Seleciono o pincel e dou um OK. É legal a gente tá com o simular pressão habilitado também. E aí, mesma coisa, eu vou diminuir a opacidade para ele ficar mais homogêneo. Certo? Então eu vou parar aqui e aí o restante a gente vai ver na próxima aula. Então, esse é o depois e esse aqui é o antes. Beleza?